Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É útil para ensinar, para corrigir, para educar na fé, para nos conduzir no caminho da salvação. É por isso, meu irmão e minha irmã, que é essencial, indispensável para nós a escuta da Palavra de Deus. Sem ela não poderemos compreender verdadeiramente o que Deus quer de nós. Deus nos fala através da Escritura. Por isso nós temos esta oportunidade tão bonita de todos os dias nos encontrar com o Senhor pela escuta da Sua Palavra. Eu te convido humildemente a, neste momento, abrir o seu espírito, o seu coração e escutar a mensagem que hoje o Senhor tem a transmitir a cada um de nós através do seu Evangelho. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Um pouco de tempo e já não me vereis mais. Mais um pouco de tempo, ainda e me vereis. Disseram entre si alguns de seus discípulos: Que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis. E vou para o Pai. Eles diziam: Que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: Vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco ainda e me vereis? Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, vamos abrir o nosso coração para acolher a mensagem deste Evangelho que nós terminamos de ouvir. Ela tem muito a nos ensinar e nos ajudar a compreender a nossa missão no mundo, à luz de Cristo crucificado e ressuscitado. Qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão, reunidos com Jesus ressuscitado? Como a Igreja precisa atuar no mundo? Este Evangelho nos ilumina, nos ajuda a compreender o nosso compromisso neste mundo. O Evangelho começa com essa expressão de Jesus: um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo ainda e me vereis. É interessante porque quando a gente vai olhar o texto, este ver aqui que se repete duas vezes não é a mesma coisa. É diferente. Um pouco de tempo e não me vereis. É o ver físico, não verão mais Jesus fisicamente, porque ele será entregue nas mãos dos homens, será condenado à morte, vai morrer numa cruz. Portanto, não o verão mais fisicamente. E o Evangelho diz: mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Este outro ver é diferente. Não é simplesmente o ver físico, não é uma constatação física, é o ver da fé, através da ressurreição. Portanto, com a crucifixão, não o verão mais fisicamente, mas com a ressurreição, o verão pela fé. Nós também precisamos acolher esta dimensão do ver Jesus, não simplesmente como constatação física, mas o ver da fé. É por isso que os discípulos de Jesus não compreenderam o que ele estava dizendo. Diz o Evangelho: disseram entre si alguns de seus discípulos: Que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis. Eu vou para o Pai. É importante a gente também se localizar nessa pergunta que fazem os discípulos, porque não compreende por que Jesus diz que um pouco não o verá e um pouco de tempo depois o verá de novo. Portanto, são modos de ver diferentes. É o ver da constatação física, não mais verão Jesus,
e o ver da fé. O verão à luz da sua ressurreição. O olhar da fé. É preciso passar desta dimensão para uma dimensão mais profunda. A dimensão da constatação simplesmente física para a dimensão da fé. Nós também precisamos fazer esta passagem. Ter os olhos da fé, o olhar teológico, que nos ajuda a compreender a presença de Cristo ressuscitado em nosso meio. É por isso que Jesus nos ajuda a compreender o que ele está dizendo, diz o texto evangélico. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse, um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco ainda e me vereis? E aí, de forma solene, Jesus vai dizer de modo mais claro o que ele está dizendo. Diz assim: em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Portanto, Jesus está apontando para a sua morte de cruz, para a sua paixão. Para o mundo, causa de alegria. Para os seus discípulos, causa de tristeza e lamento, causa de choro. No entanto, diz o Evangelho: vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Por que essa tristeza se transformará em alegria? Com a sua ressurreição. Portanto, aqui a gente compreende por que Jesus diz: um pouco de tempo e não me vereis, e um pouco mais de tempo me vereis novamente. É isto. Não o verá com a constatação física, porque ele vai ser morto numa cruz. Ressuscitará e vai para junto do Pai. Mas os discípulos, pela fé no ressuscitado, podem ver a sua presença. Por isso, é preciso que também nós tenhamos este olhar teológico, o olhar da fé, para acolher Jesus Cristo. E é isso que nos permite fazer esta passagem da tristeza para a alegria verdadeira. A tristeza que se transforma em verdadeira alegria à luz do ressuscitado. Meu irmão e minha irmã, é importante a gente tomar consciência disso. Este trecho do Evangelho faz parte do grande discurso de Jesus a seus discípulos quando ele dirige suas últimas palavras. E como nós sabemos, as últimas palavras da pessoa que sabe que o momento da sua morte está chegando são as palavras fundamentais, são as palavras essenciais, que devem ser guardadas como uma herança para a vida futura. É isso que Jesus está dizendo a seus discípulos. Está encorajando os seus discípulos a atravessar tudo o que está por acontecer. É bonita esta preocupação de Jesus de ajudar os seus discípulos a enfrentar as dificuldades. Jesus sabia que eles iam precisar destas palavras de encorajamento. Por isso, reúne os seus discípulos ao redor de si para lhes dar estes ensinamentos fundamentais. Hoje, de modo especial, Jesus garantindo que ele vai para junto do Pai e ele será tirado deste mundo. Isso será causa de alegria para este mundo, e o mundo aqui deve ser entendido como aqueles que não conseguiram acolher Jesus como sendo o Messias enviado, como sendo o Cristo enviado pelo Pai Eterno. É motivo de alegria para o mundo a sua morte, no entanto, a sua ressurreição é motivo de alegria para os seus discípulos. Se sua morte é alegria para o mundo e tristeza para os discípulos, sua ressurreição é tristeza para o mundo e alegria para os seus discípulos. Nós somos esta igreja ao redor de Cristo ressuscitado. Por isso somos verdadeiramente felizes. Um pouco mais à frente desse trecho que nós ouvimos, o Evangelho vai dizer que esta alegria ninguém pode tirar. A alegria que vem de Cristo ressuscitado. Porque Cristo ressuscitado permanece para sempre. Por isso esta alegria também permanecerá para sempre. Meu irmão e minha irmã, certamente cada um de nós, pelas situações que às vezes nós passamos, as circunstâncias de dificuldades, de aflições, às vezes o nosso coração se enche também de tristeza. Às vezes passamos por momentos de lamentos e choros, mas permitamos que o Cristo ressuscitado transforme o nosso choro, o nosso lamento, em alegria verdadeira. É Cristo
a nossa verdadeira alegria. Ouvindo esta mensagem do Evangelho, vamos renovar o nosso espírito e viver esta verdadeira alegria que é Cristo ressuscitado entre nós. O Evangelho de hoje, Jesus pede aos seus discípulos esta passagem de um olhar físico para um olhar teológico, o olhar da fé. Nós também precisamos fazer esta passagem, superar simplesmente o nosso olhar de constatação física, mas fazer um olhar profundo, um olhar teológico, um olhar da fé, que nos ajuda a compreender a presença de Cristo em nosso meio. O ressuscitado vive e está presente em nosso meio. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno, pedindo este olhar profundo, este olhar que nos ajuda a acolher pela fé nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos com confiança. Divino Pai Eterno, no dia de hoje pedimos a luz do Teu Espírito Santo, para que saibamos olhar para Teu Filho Jesus e acolhê-lo pela fé. Ajude-nos, Pai Eterno, a ter um ver profundo, um ver teológico, um ver que faz acolher a luz do ressuscitado, que nos anima e fortalece na missão. Obrigado pelas palavras do Evangelho que ouvimos neste momento tão especial. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver a palavra que nós escutamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.